Fala galera, beleza? Chega mais, vamos aqui para mais um vídeo. Já peço a você, por favor, que se inscreva aqui no canal, ative se não deixa o like. E vamos aqui, galera, ver uma análise, porque o Flamengo perdeu para o Fluminense, né, de 2-1 fora de casa, né, vários desfalques aí que não estavam presentes nessa partida do Flamengo. Mas tivemos, galera, muita polêmica, principalmente no lance envolvendo ali um pênalti do Thiago Silva no Bruno Henrique. Muita gente tá falando que foi pênalti, que o Flamengo foi assaltado, que foi o lance assim mais bizarro do Campeonato Brasileiro deste ano. O Felipe Melo, ele vai dar a opinião dele, você vai ver, vai defender o Flamengo e vai falar o que foi que ele achou aí, mesmo ele, né, tendo jogado aí no Fluminense, né, sendo vencedor e tal, ter uma identificação muito grande com o Fluminense. Ele vai ser sincero e vai falar o que foi que ele achou desse lance e também da partida. Depois teremos um corte falando mais sobre esse jogo. Vamos ver. E Fluminense e Flamengo, Flu-Fla ou Fla-Flu. Penso que o Fluminense no primeiro tempo atropelou. O segundo tempo o Flamengo foi melhor, mas não foi um atropelo do Flamengo, pelo contrário. Foi um jogo que o Flamengo teve posse de bola, o Flamengo teve algumas oportunidades. Não posso ser clubista, eu tenho que ser sério nas minhas análises, nas minhas conclusões. Na minha análise, pênalti claro para o Flamengo, cometido pelo Thiago Silva. Não vê o Bruno Henrique acaba cometendo o pênalti. E para mim também foi pênalti do René. Eu, como hoje trabalho comunicando, falando aquilo que a gente vê no futebol, que a gente expressando os meus sentimentos, expressando aquilo que eu vejo, eu não posso deixar de ser verdadeiro com a minha análise. Então para mim foi pênalti. Eu vi o PC falando agora, na hora da jogada do Thiago Silva, ele falou que não foi pênalti. Para mim foi, mas a gente tem que entender a regra. Assim, para mim foi pênalti. Se sou eu no lance, marca pênalti. E se eu tivesse, se eu estou no campo com a camisa do Fluminense, por exemplo, e não marcam um pênalti a meu favor, eu ia ficar puto pra caramba. Então é isso, tá? Mas o Fluminense muito bem. Parabéns ao time de guerreiros, que mais uma vez demonstrou que é bom. Eu acho que o diferencial do primeiro tempo e segundo tempo foi o centro-campo. O Fluminense perdeu um pouco isso. E fez com que desse um passinho para trás e o Flamengo ganhasse campo. Então o Flamengo foi melhor no segundo tempo, mas não amplamente melhor. O Flamengo ganhou mais campo, teve posse de bola, colocou muito assim o Fluminense lá perto do gol do Fábio. A entrada do Cebolinha foi muito importante, mudou um pouco a dinâmica do Flamengo, mas o Flamengo, para criar no terço final, sem o Arrascaeta, sem o próprio Pedro no campo, o Flamengo parecia hoje assim meio aéreo, cara, sabe, meio sem saber o que fazer do terço final. E o Fluminense se defendeu muito bem. Eu, algum tempo atrás, quando o Flamengo jogou contra o Racing, eu falei que o Flamengo tinha mostrado algumas facetas, né, nesse jogo. Hoje, eu acho que o Fluminense mostrou algumas facetas nesse jogo. O Fluminense marcou alto quando teve que marcar alto e bem. O Fluminense marcou baixo quando teve que marcar baixo e bem. Mas Mas é um resultado que deixa o Campeonato Brasileiro em aberto. O Campeonato Brasileiro está muito aberto. Mais uma vez, parabéns à torcida do Fluminense. Parabéns à torcida do Fluminense, porque eu estou assistindo aqui, eu tô pela TV, tá? E é o tempo todo gritando, o tempo todo cantando. E eu fui ver a torcida do Flamengo começar a cantar mesmo quando o Flamengo fez o gol, que começou a torcida do Flamengo a cantar. Então assim, parabéns à torcida do Fluminense. Porque o torcedor do Fluminense, quando ele vai no estádio, quando ele enche o estádio, quando ele apoia o time, esse time de guerreiro, ele dá o resultado, ele mostra que realmente ele precisa do torcedor. Essa junção é importante para o Fluminense. O Fluminense está numa semifinal de Copa do Brasil, sabe? Então é importante, é muito importante. Vitória é super importante. Parabéns ao Fluminense. O Fluminense fez o segundo lá, ó. Rapaz, que primeiro tempo bom do Fluminense. Passou pertinho ali do Santos, né, filhão? Olha lá, ó. Nossa, que picanha aquela recuada pro Rossi ali, ó. A bola saiu, não saiu não?
Vai dar o que falar ali, ó, essa bola, esse domínio do Rossi aí, ó. Ai, papai. Será que a bola saiu? Será que a bola saiu no domínio? Caraca, será que a bola saiu? 2-0, Serna. Ele não quer saber de nada, né, pai? Se a bola saiu ou não, mas eu acho que o domínio do Rossi, a bola saiu, hein? Eu acho, hein? Saiu não, né? Ah, já deu o gol, confirmou o gol, rapaz. E o Palmeiras tá como, hein, pai? Esse campeão, essa reta final, rapaziada. Pênalti pro Flamengo, irmão. René. Cal, esquece, pai. Pulou com o bração aberto na bola pra tirar o chute do... Acho que foi o Saul que só finalizou ali. René, esquece, irmão. Vai na minha. Ó, é o Pereira. Aí, ó. Boa defesa do Fábio. Ele já erra o chute aí, ó. É o Saul mesmo, ó. Saul com a direita, ó. Ele é canhoto, mas finalizou com a direita, ó. Ó o Reinaldo jogando, ó. O René jogando a corpão na frente com o bração aberto, ó. Ó, esquece, pai. Esquece, irmão. Não, René. Vai na minha, pai. Não adianta trocar essas ideias, irmão. Não adianta trocar essas ideias. Já foi, irmão. Já foi. Só vai pra beira da área ali, pai. Vai pra beira da área ali. O impacto técnico, tático, é óbvio que isso... E outra coisa, né? Com todo respeito, é um garoto que está começando, acho que a gente não deve crucificar. Mas uma coisa é você ter o Léo Ortiz, que é um fenômeno como zagueiro. Um dos melhores do Brasil. Do Brasil, assim, em termos de tudo, tá? Defensivo, de construção de jogada. E outra coisa é ter um garoto de 18 anos, o João Vitor, jogando no Fla-Flu. A diferença é muito grande. É óbvio que isso interfere. É óbvio que isso tem um peso. Estou com vocês. Estão vendo alguns... Aí, ó. Esse foi o recuo do João Vitor, mas aí, de novo, se é para dividir essa conta aí, 80% do Rossi. Pela experiência que tem, não pode fazer um negócio desse. Não pode fazer. Por exemplo, eu acho que seria um percentual diferente nessa conta aí se a bola fosse na direção do gol. Porque Sim, aí, claro. mas aí o Rossi não tinha como deixar sair, né? Porque Exato. a bola ia entrar, o recuo que foi errado. O garoto recuou fora do gol também. Não precisava ter dominado, não precisava sair na embaixadinha. Exatamente. Abusou. E eu acho que aí está dentro desse pacote que a gente falava. Não tá, a atenção não está ali. Tem o resultado do Palmeiras, que já era sabido antes. Os caras empataram, tranquilo, temos essa gordura aqui. Enfim, agora, tem muita coisa envolvida. Aqui, eu nunca me atentei para esse detalhe, por isso que eu pergunto. Não sei se vocês têm essa informação. O Rossi é destro ou canhoto? O Rossi é destro. É destro, né? É destro. Então, foi no pé... Não, mas ele teve que arrumar, né? Ele teve que se arrumar. Mas não precisava ter. Então, mas não precisava... Ainda que ele teve que se arrumar, a gente usasse o corpo. essa justificativa, né? Escolheu a pior forma. Escolheu a pior forma. Essa nota de 10 por 2 de 5... Olha lá. A bola vai pra fora. Troca essa nota de 10 por 2 de 5, põe pra córnea, cede o escanteio. Deixa sair. Ou dá um bicão. Exatamente, bota pra lateral, faz alguma coisa. Tinha muita alternativa melhor do que essa. Agora, podia estar dando um bicão agora, ó, entendeu? Quando ele tentou usar a esquerda e aí pra fazer, um pouco, batou na coxa aí, ó pouco da alto, aquela Tá muito confiante, aí, né? ó, é a esquerda dele, né? Que a bola foge. É isso aí, Tá muito é autoconfiança, né, cara? É autoconfiança. E O ele que é próprio, bom, tá? mas Depois do jogo, ele falou. chamou pra ele. Claro, Reconheceu. Bom, teve polêmica de arbitragem, né? A gente já falou enquanto estava vendo os melhores momentos, o lance acabou passando, mas vamos recortar ele, vamos ver só ele, a entrada do Thiago Silva, o chute, né, do Thiago Silva, no Bruno Henrique. Para a arbitragem, não foi pênalti. E para o VAR também, uma vez que o árbitro nem foi chamado, né? Mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Me surpreendi. Não, peraí, ele não foi chamado no vídeo, né? Mas ele conversou com o VAR. Não foi chamado ao vídeo. Mas se ele não foi chamado... Não, ele vai. Ele vai. Não, se ele não foi chamado é porque o árbitro de vídeo entendeu e pensou como ele. Sim, viu como ele. Exato. Claro que o diálogo existiu. Se houver uma divergência, ele vai. É isso que eu tô com a Mari. Eu acho que esse lance aí, gente, na boa assim, ele poderia até ser conclusivo pelo árbitro, mas ele tinha que ser chamado. Esse lance não é indiscutível, por exemplo. Não, esse lance é indiscutível. Por exemplo, teve um lance seguinte, que o Cebolinha entra na área, aí a bola bate na... Ali, cara, não tem discussão. O do braço, né? Isso. Agora, esse lance aí, cara, você tem que chamar o árbitro.
Porque não é possível. Não é possível que isso aí não gere uma dúvida, gente. Olha onde a bola não é tocada. Pelo amor de Deus, a bola não é tocada. A bola segue rolando, é só no corpo do jogador. Olha lá. Não acha a bola, cara. Então, assim, ter 100%, porque olha só, do jeito que foi, o árbitro de campo e o árbitro de vídeo tiveram 100% de certeza que não foi. Aí eu não concordo. O futebol está muito interpretativo, né? Mas esse caso aí era um caso... Se está interpretativo, tem que chamar. Então, se está muito interpretativo, se não resta dúvida... Ah, não, gente... A discussão, minha opinião é diferente da sua. Isso aí. Então vamos lá. O futebol está muito interpretativo. Eu opto pelo futebol ser apitado no campo. No campo. Porque a função do Não, mas VAR... peraí, só um parêntese aqui. Mas só para não haver dupla interpretação neste caso, já que estamos falando de interpretação. Se é interpretativo, a regra diz que prevalece a decisão de campo. Tá? Só para não deixar dúvida quanto a preferências. Nesse caso não é uma preferência, é regra. Se o lance é interpretativo, vale a decisão do árbitro. Desculpa, conclua. Vamos lá. Então, o futebol está muito interpretativo. Isso é uma opinião minha. Mesmo às vezes contrariado, como nesse lance aí, eu acho que o futebol tem que ser apitado pelo árbitro de campo. O que eu queria saber no VAR é se o Wagner Riway, que é o VAR dessa partida, se ele falou assim, o Davi, né? Davi, do Espírito Santo. O que você viu nesse lance? Aí eu não sei o que o Davi falou para ele. Eu queria saber o que o Davi falou. Eu tinha uma interpretação até ouvir o nosso consultor aqui do Sport TV, o Paulo César, chamar a atenção por um detalhe que o Bruno Henrique não vai jogar. O Paulo César diz que o Bruno Henrique não tem interesse em jogar, tem interesse em se colocar para receber a entrada do Thiago. Eu queria ouvir, eu queria saber se essa foi a interpretação do Davi e se o VAR concordou, se o VAR sugeriu alguma coisa assim. Você não acha que tem um toque ali? Porque o Davi pode falar, tem o toque, mas eu não interpretei faltoso. Sabe por quê, Mary? Porque eu fiquei igualmente revoltado com a não marcação do pênalti no jogo dos Palmeiras e Santos, na entrada do Souza no Maurício, que eu achei pênalti claríssimo e sei lá que golpe foi aquele. Mas eu achei pênalti tão claro que eu cheguei à conclusão definitiva que eu não sei interpretar a regra. Esses caras têm um borogodó diferente na interpretação, entendeu? Tem uma análise que a gente não alcança. A gente já vai ouvir. Falta. A nossa produção está tirando o áudio do VAR. Mas vamos lá, então. Vamos tentar não considerar interpretações, porque eu concordo com você, a gente entra num campo muito subjetivo, né? Quando a gente fala de interpretação. Mas ali é falta. Acontecesse no meio do campo aquilo ali. O amiguinho chutou a perna do outro. Sim. É falta. Mesmo sem querer, né? Aquilo ali seria falta. No meio campo falta seria. dentro da área. Na minha Sim, interpretação. Na minha interpretação. Na minha também. Porque eu uso esse padrão ouro aí, mas aí é eu comigo mesmo. Isso aí, lá no meio do campo, é falta? É falta. Falta dentro da área é o quê? Então tá resolvida a questão. Eu uso isso. E isso aí, pra mim, é uma falta, gente. Ele foi chutado. Agora, se a gente entrar, porque eu concordo com você, quando entra no campo da interpretação, aí complica, porque cada um, né, traz as suas percepções e tal sobre o mesmo lance. Mas eu apitar, imaginando qual é a intenção do atleta e segundo o comportamento e personalidade, aí já não dá. Aí é demais, né? Aí é demais. Aí é subjetividade demais, né? Exato. Aí não tem mais parte técnica, né? Até pra subjetividade tem claro, limite. é verdade. Você sabe aonde? Você sabe quando, em que parte do campo acontece muito essa falta? Na bandeirinha de córner. Quando faz a proteção, o jogador vai fazer a proteção e o cara acerta a bola, o atacante acerta a perna e a bola fica parada. E aí é o quê? E aí é o quê? Caso? Falta. Mas é isso. Corre Outra coisa, de mangas tem um componente no lance, seguinte, porque o Thiago, ele tá numa disputa de bola, com o Samuel Lino. E aí, assim, ele Cebolinha, não? Oi? Acho que é o Samuel Lino. Eu acho que é o Samuel Lino. É o 16, Samuel Lino. O Samuel Lino. Ele tá numa disputa de bola com o Samuel Lino. É Samuel Lino. Ok? Então, assim, ele tá de frente, ou seja, ele tá nessa disputa, ele está duelando com o Samuel Lino. Então, ele tá vendo o Samuel, olha lá. Ele não percebe a chegada do Bruno Henrique. Que é um jogador muito rápido, tem essa característica, e aí o Bruno Henrique se coloca na frente dele. Então, assim, vamos lá, o que eu acho, tá? Olha lá, ele não vê, ó, ele gira o corpo e ele não tá vendo a chegada do Bruno Henrique.
Então, eu acho que o Thiago tentou, por exemplo, dar um bico na bola, jogar para lateral, porque a bola tocou nele por último, para evitar um escanteio, só que o Bruno Henrique se coloca no meio do caminho. Tem muito pênalti marcado assim, quando o zagueiro recebe uma bola e aí ele não percebe. Às vezes vem um atacante correndo por trás e o zagueiro não percebe. Aí o atacante passa na frente, aí na hora que o zagueiro, né, porque ele não está vendo aqui a chegada do adversário, na hora que o zagueiro vai chutar a bola, o atacante coloca o pé na frente e ele chuta primeiro o pé do atacante, que o árbitro marca pênalti. Nery, então acho que para mim é pênalti. Em época do Enem, vamos fazer aqui agora. Letra A, qual foi a interpretação do lance? Letra A, o árbitro interpretou que não teve impacto no chute do Thiago Silva. Letra B, o árbitro interpretou que o Bruno Henrique não teve a intenção de jogar. Letra C, o árbitro interpretou que ele não quis dar e pronto, e aqui quem manda sou eu. Letra C. Porque, gente, há pouco tempo eu entendi esse argumento. Não concordei. Porque o argumento foi, o Thiago Silva não viu a chegada do Bruno Henrique. Talvez seja verdade. Foi sem querer. Mas há pouco tempo, o Ramon Abate-Abel, em uma daquelas arbitragens super polêmicas também, ruins, né? Acho que a melhor palavra é essa. Foi uma arbitragem muito ruim no Palmeiras e São Paulo. A gente consegue no áudio ouvir ele falando, mas foi sem querer. Mas não existe isso na regra. Não existe. Não existe isso. Outro lance que eu queria ver com você? O jogo do Sub-17 da Seleção Brasileira, o pênalti marcado contra o Brasil. A gente vê claramente que o goleiro, ele dá o tapa na bola, ele não atinge, ele não faz a falta no jogador. O jogador, o atacante... Projeta o corpo. Agora o da França. Deixa o corpo para tocar. Então, e aí o VAR chama. Ele no lance, ele não marcou no campo, ele não marcou nada. O VAR chama. Ele vai lá ver o monitor e ele vê a mesma coisa que eu, você e o Aiello vimos. Ele volta e marca o pênalti. Pô, dá para entender? Não dá para entender. A gente já consegue acompanhar, ouvir o áudio dessa... Tá, beleza, a gente está tirando o áudio do VAR, porque eu vou querer acompanhar isso. É interessante. Essa conversa aí pode esclarecer muita coisa. Isso aí, até para a gente entender o que é falado, o que é discutido e servir, não sei se vale muito, né? Eu ia dizer o seguinte, para servir para um próximo lance. Só que aí vem o próximo lance e é interpretado completamente diferente. É a chamada falta de critério que existe na arbitragem brasileira, né? Que eu acho até que quando a gente está sujeito, e eu tô com o Gilmar, eu prefiro ainda a arbitragem humana de campo, que quando é um lance interpretativo não é questão de preferência, né? O que a regra manda prevalece a decisão de campo. Mas eu gosto de ter um humano ainda ali tomando decisões. Agora, uma outra coisa que eu lembrei. Geralmente, o VAR pergunta ao árbitro, o que você viu? Você viu? Porque o VAR, em tese, o conceito do VAR é para corrigir aquilo que o árbitro não viu. Estava encoberto. É isso. É um ângulo diferente, né, gente? O árbitro de campo só tem um ângulo. O árbitro de vídeo tem 200. Não está na melhor posição, não está na melhor tem gente na frente, essa coisa toda. Em todos os ângulos, a gente vê claramente o Thiago Silva acertando. Confesso que fiquei surpreso. O Bruno Henrique. Eu acho que, de repente, o árbitro de campo, Davi, o que pode, de repente, servir para mim, para entender o que ele marcou, uma possibilidade do Thiago, de repente, na visão dele, do Thiago, na hora do chute, ter recuado. E aí tem aquela ilusão. E aí já não dava tempo? Não, ele acerta. Não chegou a pegar. Sim, não, sim. Não chegou? Não, peraí, calma, Mari. Que ele, por exemplo, ele de repente, porque olha só, uma coisa é a gente assistir ao lance X vezes e por câmera 1, 2, 3, 4, frame 5, frame a frame, slow motion. Vamos lá, eu não estou aqui assim, só que o árbitro, ele tem um único ângulo. Mas aí o cara do vídeo pode dar esse suporte, né? Por isso que eu estou dizendo. O Davi no campo só tem uma única chance de decidir, de definir, e só tem um ângulo de visão do lance, diferentemente do árbitro de vídeo. Eu acho que o Davi pode ter visto o seguinte, na hora que o Thiago vai dar, o Thiago dá uma freada e aí o Bruno Henrique projeta o corpo. Não teve tapa de novela, pode ter sido a interpretação do Davi. Pois é, galera, esse foi o vídeo aí, né? Vocês viram e a verdade é que foi um lance muito polêmico, né? Acho que não dá pra, tipo assim, querer trazer aí coisas que não existem, né? Querer dizer que não foi, querer trazer justificativas pra uma coisa que não tem justificativa, né? Porque ficou
muito claro que o Thiago Silva pega o Bruno Henrique ali, né? Ele nem toca na bola dentro da área. Sem qualquer fase do campo, ele marcaria a falta. Marcaria a falta. Ou em outro contexto, poderia até ter marcado pênalti. O que mais revolta o torcedor do Flamengo é que tem VAR, cara. Tem VAR. Como é que nesse momento não chama o juiz, não tem uma intervenção para algo tão claro, né? A gente vê aqui no Brasil tantos pênaltis mandrakes, né? Pênaltis que, sei lá, que se fosse em qualquer outro país não seria marcado. Pênaltis assim, bizarros. E aí aquele pênalti que é claro não é marcado. É isso que muitas vezes revolta aqui no futebol brasileiro, né? Não tem um critério. Fica uma coisa muito abissal, cara. É muito complicado. Um lance que não deveria ser pênalti, às vezes é marcado. Um lance nada a ver. Toque ali que não existiu, o cara se jogou, o cara cavou, marca pênalti. E é um lance que, claro, dá pra ver claramente que o Thiago Silva chuta o Bruno Henrique, chuta sem tocar na bola. E não é dado pênalti. Então, sinceramente, não dá pra entender por que isso acontece. A gente não consegue entender, né? Só sei que não acontece só com o Flamengo. Não dá pra gente falar que, porque é só o Flamengo que é prejudicado. Não, isso é mentira. Todos os clubes são prejudicados. Uns menos, outros mais, mas todo mundo é prejudicado. Um lance desse pode acontecer com a Juventude, pode acontecer com o Palmeiras, pode acontecer com o Internacional, com o Grêmio, com o Galo, com todos os times, porque a arbitragem, infelizmente, não é boa. A arbitragem brasileira precisa, com certeza, né, de muito refino, precisa de muita atenção, precisa de muita coisa ainda para poder chegar próximo de uma boa arbitragem, né? Então, fica nessa complicação, né? E se é dado aquele pênalti, acho que o contexto do jogo mudaria completamente, né? O Flamengo entraria novamente no jogo, poderia até empatar, quem sabe até virar o jogo. A gente não sabe o que poderia acontecer, né? Então, enfim, mais um momento aí, mais um lance, mais uma situação que revolta o torcedor e o Flamengo, por pouco aí, né? Não perde a liderança, porque se o Palmeiras ganha, o Flamengo amanheceria hoje sem a liderança. Seria o segundo colocado, né? Se isso acontece. O Palmeiras empatou, aí o Flamengo continuou na liderança por 2 pontos. Mas não podendo mais falhar, né? Porque se falhar e o Palmeiras vencer, aí o Flamengo pode perder a liderança. Mas é isso. Esse foi o vídeo. Tamo junto. Até o próximo.